Você sabia que antes de abrir a Bíblia e lê-la em sua leitura regular, é fundamental que você desenvolva uma outra ferramenta? A gente pode chamar essa ferramenta de a pré-leitura das Escrituras. Antes de você começar a estudar um determinado livro bíblico, é fundamental que você conheça o pano de fundo. E é sobre isso que conversaremos nesse vídeo, e eu tenho a certeza de que se você compreender aquilo que eu vou dizer, e começar a aplicar essa ferramenta, o modo como você lê e o mais importante, compreende as escrituras, mudará radicalmente. Vamos lá então, quero abrir aqui o slide para a gente caminhar ponto a ponto sobre a necessidade da gente conhecer o pano de fundo do livro. Nós já vimos que Deus não nos concedeu sua palavra revelada para que a lêssemos de forma equivocada, isto é, lendo-a como uma caixinha de promessas. Hoje nós lemos um capítulo de um livro, amanhã abrimos em outro texto bíblico, no outro dia abrimos em outro texto bíblico, e assim a gente vai tratando as escrituras como uma grande colcha de retalhos. É fundamental que a gente conheça a mensagem revelada por Deus a autores inspirados, levando em consideração os argumentos iniciais, os argumentos do meio, os argumentos finais, porque aquilo fazem parte de um todo interconectado. Então é fundamental que a gente compreenda aquilo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos revelou em todo o seu conteúdo, o conteúdo daquele livro bíblico. Então, se você vai estudar, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, comece no capítulo 1 e termine no capítulo 28. Se você vai estudar o livro de Ruth, então comece no capítulo 1 e conclua a leitura de Ruth no capítulo 4, conhecendo toda a linha de raciocínio, os argumentos principais, argumentos secundários do autor. É claro que você não precisa ler numa sentada o Evangelho segundo Mateus em 28 capítulos, mas estude aquele livro, escolha o livro de Mateus para ser o livro das suas devocionais diárias, o livro a quem você devotará a sua atenção, a sua concentração, para que a palavra de Deus transforme sua vida passo a passo, gradativamente, dia após dia, como é o processo de santificação. Então vamos lá, conheça o pano de fundo do livro. E conhecer o pano de fundo do livro bíblico a ser estudado envolve eu saber quem escreveu aquele livro. É muito importante eu saber não só quem escreveu, mas quando esse livro foi escrito. Como, por exemplo, pensemos no livro de Êxodo. Faz toda a diferença a gente saber se Moisés veio depois de Abraão ou antes de Abraão. Faz toda a diferença a gente saber se Jacó veio depois de Davi ou antes de Davi. Esses elementos nos ajudam a compreender o livro bíblico por inúmeras razões, porque cada autor foi um personagem, um ser humano real, dentro de um tempo específico, de um problema que o povo de Deus vivia naquela realidade determinada. Então, quando você sabe que Moisés foi o autor do livro de Êxodo, você leva em consideração que o povo de Deus estava escravizado no Egito, que Moisés nasceu sob um regime de escravidão, tentaram implementar uma tentativa de genocídio, matando o povo de Deus, mas Moisés foi preservado da morte. Então Moisés escreve fazendo parte desse ambiente cultural. É muito importante. É fundamental saber o período da escrita, é muito importante a gente saber quais foram as necessidades dos destinatários. Deus inspirou homens para que registrassem o seu texto, e esse texto sagrado foi destinado a pessoas reais que viviam problemas sociais, econômicos, políticos, morais, éticos, espirituais. E cada livro bíblico foi direcionado com o propósito de trazer uma exortação, admoestação, instrução, consolo. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus alcança os destinatários a fim de solucionar determinados problemas. Então, procure conhecer as necessidades originais vividas pelos destinatários. E aí é importante você saber quais foram os principais argumentos utilizados pelo autor inspirado pelo Espírito Santo. Argumentos principais, argumentos secundários, a fim de lidar com as necessidades dos destinatários. E esses argumentos principais e secundários estarão numa forma de esboço. Cada livro, se você conseguisse dividi-lo em frases principais, frases ou orações principais e orações secundárias, você enxergaria um esqueleto. O modo como o autor nomeou, a sequência em que ele nomeou seus argumentos principais, seus argumentos secundários. Então é importante você conhecer os argumentos principais, os argumentos secundários e a sequência lógica em que o autor insere os seus argumentos dentro daquele livro inspirado pelo Espírito Santo. E é claro, esse autor, inspirado pelo Espírito Santo, ao registrar a palavra de Deus, nos oferece características teológicas. O livro de Ruth, por exemplo,
fala muito sobre a providência de Deus. O livro de Esther fala sobre a providência de Deus. As cartas paulinas, muitas delas, são cartas que aplicam a obra de Jesus, são cartas cristológicas, aplicam a obra de Jesus às necessidades daquela igreja recém-instituída e habitada pelo Espírito Santo. E Paulo trabalha muito essa questão da escatologia. Jesus está prestes a retornar, então nós, como povo salvo pela graça e povo que possui uma viva esperança do retorno iminente do Senhor, devemos viver como cidadãos do reino que já foi estabelecido por Cristo, mas que ainda não está completamente consumado. Então, cada livro possui características teológicas e é muito importante a gente conhecer. E aí, talvez nesse momento você esteja se perguntando como eu vou conhecer todos esses elementos do livro bíblico antes de começar a lê-lo, porque a maioria das nossas Bíblias contém a Bíblia seca, né? A Bíblia nua e crua. Começa ali em Gênesis, termina em Apocalipse. Mas há algumas ferramentas muito importantes que Deus, em sua graça, nos concedeu através de homens que Ele tem iluminado, que Ele tem separado para a obra do ensino. A gente encontra essas informações em boas Bíblias de estudo. Eu poderia sugerir aqui Bíblia de Estudo de Genebra, Bíblia de Estudo da Reforma, Bíblia de Estudo NVI, Bíblia de Estudo Shed. Nós temos boas Bíblias de estudo pela graça de Deus e em cada Bíblia de estudo nós temos informações valiosas que são as introduções. Antes de você começar a estudar, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, ali há informações detalhadas de quem escreveu o Evangelho, quando o Evangelho foi escrito, quais as características teológicas daquele livro, as dificuldades para a interpretação, as situações enfrentadas pelos destinatários, o esboço daquele livro. Então você consegue encontrar essas informações, ainda que de forma resumida, em Bíblias de estudo. Você encontra também essas informações em introduções bíblicas, que são aqueles livros que normalmente pega a mensagem de toda a Bíblia, ou separa Antigo Testamento e Novo Testamento, e mostra livro por livro, de maneira um pouco mais exaustiva, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, as características vividas pelos destinatários, a quem o livro foi destinado mesmo, né? Para quem o livro foi escrito, as características sociais, políticas, econômicas da época. Por exemplo, você lê o livro do profeta Daniel. É importante você saber que Daniel foi levado cativo, era um israelita e foi retirado da sua terra e sofreu exílio na Babilônia. Tanto ele quanto alguns amigos, todos jovens muito brilhantes, que alcançaram um destaque social naquela cultura pagã para a qual foram enviados. É importante a gente conhecer essas informações. As introduções bíblicas tendem a oferecer esse material para nós. Comentários bíblicos confiáveis, comentários expositivos. E quando eu coloquei essa expressão confiáveis, é muito importante, porque lamentavelmente nós não temos tanto material assim confiável. A gente tem que selecionar editoras. Quando eu vou adquirir o material, em primeiro lugar, procuro observar a editora. Depois eu observo os autores. Pela graça de Deus, muitas editoras confiáveis no Brasil hoje. Editora Cultura Cristã, Editora Fiel, Nutra, Editora Palavra. Eu não quero aqui cometer o pecado de esquecer alguma editora que seja fiel. Por favor, me perdoe. Isso provavelmente vai acontecer. Mas eu compro de olho fechado dessas editoras. Cultura Cristã, Fiel, PES, PES, Nutra, Editora Palavra. E é possível que daqui a um mês surjam mais uma ou duas editoras também de grande confiança. Tem a Agnus, tem a Vida Nova, tem a Editora Vida. Há, pela graça de Deus, muitas editoras aí de confiança com autores sólidos, provados em sua fé, que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. E essas editoras lançam comentários expositivos fiéis. A internet, eu coloquei aqui entre parênteses, e eu gostaria de destacar aqui grande parênteses. A internet é um campo assim, revolucionário, mas muito perigoso nessa área de introdução bíblica. Lamentavelmente, a gente não tem tanto material de confiança na internet. A internet é um mundo sem lei, né? Então é necessário que você, meu ponto de vista, leia introduções confiáveis, 2 ou 3 introduções absolutamente confiáveis, e só a partir daí você pode consultar a internet, porque você já terá filtro para saber diferenciar o material bom do material ruim, diferenciar o joio do trigo.
E eu já falei das editoras recomendadas que produzem materiais muito bons. E também dicionários e enciclopédias bíblicas. Os dicionários e enciclopédias bíblicas você deve seguir, pelo menos é a minha recomendação, como eu procuro fazer. Seguir pelas editoras recomendadas, sabe? Se você vir dicionários sendo vendidos, enciclopédias bíblicas vendidos por essas editoras, são editoras confiáveis. E tanto os dicionários quanto as enciclopédias bíblicas tendem a oferecer o pano de fundo dos livros bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, as situações vividas pelos destinatários, os argumentos principais, argumentos secundários, características teológicas. Por que isso é importante? Porque nós precisamos tentar colocar cabresto em nossos paradigmas. A gente tende a ir para as escrituras já levando nossa visão de mundo, os óculos, as lentes, através das quais a gente enxerga a vida. E o livro bíblico foi escrito dentro de uma cultura, respeitando uma língua que não é mais falada hoje, respeitando o jeito de pensar diferente do século XXI. Nós somos ocidentais. As escrituras foram escritas por pensadores que viam o mundo completamente diferente de como nós enxergamos. São pessoas do Oriente Antigo. Existiam hábitos completamente distintos dos hábitos de hoje. O modo de fazer negócio, de casar, a formação das sociedades. Não existiam as grandes metrópoles como nós conhecemos hoje. Então a formação social tinha uma conjuntura, uma organização diferente. É importante a gente conhecer esses elementos antes de abrir o texto bíblico. Saber as características teológicas, argumentos principais e secundários do autor, como ele organizou esses argumentos. Com isso em mãos, a gente abre as escrituras com a outra visão. A nossa interpretação vai adquirir uma amplitude muito boa. E aqui eu coloquei 3 exemplos. O livro de Êxodo. O livro de Êxodo é muito importante você saber que Êxodo é o segundo livro das escrituras. Foi escrito por Moisés. Na verdade, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. O próprio Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, narra como Deus salvou seu povo, resgatando esse povo da escravidão do Egito de um período de cerca de 430 anos, usando esse mediador que é Moisés. Moisés leva esse povo até as planícies, até aos pés do Monte Sinai. Ali Deus se relaciona em aliança com esse povo, dando-lhe as tábuas da aliança, resumidas naquilo que nós convencionalmente conhecemos como os 10 mandamentos. Mas a revelação da lei é muito maior que os 10 mandamentos. Deus consagra esse povo como seu povo. Deus dá a Moisés a revelação daquilo que veio a ser conhecido como tabernáculo, que foi a casa de Deus entre o seu povo, a casa de Deus no meio das casas de seu povo. E o tabernáculo já era uma prefiguração, um tipo da encarnação maior de Deus em Jesus Cristo no futuro, porque Jesus é Deus habitando entre nós. Mas no livro de Êxodo nós já temos Deus habitando entre o seu povo. E é muito importante a gente saber que o livro de Êxodo narra ali 10 manifestações da ira de Deus sobre os falsos deuses em que os egípcios colocavam suas esperanças. Então nós não temos ali simplesmente 10 pragas, mas um conflito de poder, um duelo de poder entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos em quem o ser humano coloca a sua confiança. O Egito era uma nação politeísta, absolutamente paganizada, idólatra. E Deus, em cada manifestação de sua ira, naquilo que chamamos de praga, está envergonhando, humilhando e mostrando a completa ineficiência de cada Deus em que os egípcios colocavam sua esperança. Veja só, o livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. Tanto é que o livro de Ruth começa dizendo no período em que julgavam os juízes. É muito importante você saber qual foi esse período dos juízes, um período de transição na vida do povo de Israel. O povo de Israel já havia ocupado a terra prometida. Portanto, o livro de Juízes acontece depois de Moisés, acontece depois de Josué. Josué morreu. O povo de Israel estava sem uma liderança centralizada, se misturaram com as nações ao redor, assimilando sua cultura, sua prática promíscua de vida, sua idolatria. Falharam em expulsar os habitantes da terra, tomando posse como Deus havia revelado da terra prometida. Então o livro de Ruth tem todo esse pano de fundo. É muito importante eu saber sobre o que significa essa figura do resgatador na pessoa de Boaz, que se casa com Ruth. E depois eles têm um filho aqui, dão o nome de Obed. Obed tem outro filho chamado Jessé. Jessé tem outro filho a quem eles dão o nome de Davi. Davi se torna rei, que recebe uma promessa de Deus de ter um reino estendido para todo sempre.
e virá o descendente de Davi, que se assentará no trono, e esse trono jamais terá fim. Jesus Cristo é o descendente de Davi. Como é importante a gente conhecer o pano de fundo do livro de Ruth para conseguir compreendê-lo corretamente, a forma como os negócios eram realizados. Boaz era um resgatador, mas antes dele havia um resgatador em linha de prioridade. O que isso significa? Para fazer negócio, Boaz espera os anciãos à porta da cidade. E quando o negócio é fechado, ele dá o calçado para o outro homem. O que isso significa? Então é muito importante a gente ler o pano de fundo antes de abrir as escrituras. Assim, a nossa visão do texto bíblico vai ampliar e a gente vai conseguir interpretar as escrituras com fidelidade. Evangelho segundo Mateus. Mateus era um judeu de carteirinha. Eu chego a dizer quase que inconformado pelo fato dos judeus terem rejeitado o Messias, a quem eles tanto aguardavam e a quem anunciavam ao povo. É por isso que o Evangelho segundo Mateus é o Evangelho, dentre os 4, que mais cita profecias do Antigo Testamento mostrando como todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. Mateus cita 70 profecias do Antigo Testamento, cita muito o profeta Isaías. E o objetivo de Mateus, ao organizar o seu livro, é convencer os judeus que eles estavam rejeitando o Messias a quem tanto aguardavam, e todos os sinais realizados por Jesus, cada aspecto do seu ministério, era cumprimento de profecias previamente realizadas por Deus em toda a palavra do Antigo Testamento. Então é fundamental que a gente compreenda quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, as necessidades dos destinatários que motivou em grande parte a escrita daquele determinado livro, os argumentos principais, argumentos secundários, características teológicas, algumas informações sobre usos e costumes, algumas informações sobre moeda, sobre política, como é que funcionava esse negócio no primeiro século, dos judeus serem colônia do Império Romano, quem era Pôncio Pilatos, qual a influência de Herodes Antipas, Herodes Agripa. Todas essas informações, e esses nomes estão na Bíblia, tá? Mas todas essas informações são detalhadamente oferecidas nesses materiais, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, boas introduções bíblicas e boas ferramentas. Nomes de homens comprometidos, de estudiosos comprometidos com a inerrância das Escrituras. Por isso que eu disse a você, cuidado com a internet e cuidado com a editora e o autor que você consome. É fundamental que você vá para fontes que possuem pacto, compromisso com a inerrância das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus, a suficiência da palavra de Deus. Mas aqui eu quero te mostrar também um material que eu desenvolvi que pode te ajudar demais. Eu desenvolvi aqui esse curso chamado Passos Simples para Ler e Entender a Bíblia. E esse curso é completo. Anos de dedicação para criar esse material muito fiel e entregá-lo a você. Aqui eu lanço os fundamentos no módulo 1. Ao lançar os fundamentos, eu trago uma visão geral das Escrituras, falo aqui do Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, explico livro por livro, quem escreveu, o conteúdo, o argumento, a necessidade dos destinatários. Depois eu vou para os livros históricos, de Josué até Esther, falando livro por livro, suas características. Aí eu vou para os livros poéticos, começando em Jó, terminando em Eclesiastes, que é o livro de sabedoria. E aí eu começo os 17 livros proféticos do Antigo Testamento, falo livro por livro, a característica de cada uma das mensagens dos profetas, ferramentas para interpretar a mensagem dos profetas. Aí eu entro nos evangelhos apresentando as características de Mateus, Marcos, Lucas e João, passando por Atos dos Apóstolos, migrando depois para as cartas do Novo Testamento até chegar em Apocalipse, livro por livro. E aí depois eu ofereço ferramentas, passo a passo, de como você deve abrir as Escrituras e que elementos utilizar para interpretar qualquer texto bíblico com fidelidade. E cada um dos módulos está saturado por exemplos bíblicos. E o que eu acho muito importante também é que eu desenvolvi, pela graça de Deus aqui, 8 bônus que são oferecidos nesse curso. Esses 8 bônus aí, sem sombra de dúvidas, hoje estão mais de R$300 na data da gravação desse vídeo, no mínimo, porque um dicionário bíblico na casa de uns 350, e aqui eu tenho um vídeo sobre como se precaver do orgulho, o papel da oração na interpretação da leitura bíblica,
Eu ofereço aqui no bônus 3 um material essencial para você ter na sua biblioteca, que livros comprar, quais livros são esses, de que editoras, de quais autores, de que livrarias, de todas as áreas da teologia, sabe? Teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, introdução bíblica. Eu dou assim detalhes, sugerindo nomes e títulos e mostrando valores para você, ao longo do tempo, ir montando sua biblioteca pessoal. E há outros módulos que eu criei também. Deixe-me ver se eu vou encontrá-los aqui. Só um instante. Estão aqui. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Nesses bônus, né, que eu criei 8 bônus. Tenho Introdução ao Antigo Testamento. Aqui na Introdução ao Antigo Testamento, eu vou te oferecer justamente isso que eu te falei. Um pano de fundo geral de cada livro do Antigo Testamento. Pela graça de Deus eu escrevi isso aqui, de Gênesis até Malaquias, são mais de 250 páginas, então a gente chega aqui em Gênesis, vou abrir. Livro de Gênesis. O início de tudo aqui eu mostro o contexto e o pano de fundo, a autoria, a data, de forma muito objetiva, muito sucinta e eu te garanto, com muita fidelidade. Aqui eu vou trabalhar as temáticas que são abordadas no livro de Gênesis de maneira muito sucinta, muito objetiva, porque eu entendo que o tempo de todo mundo é corrido, a estrutura e a divisão detalhada do livro de Gênesis, os temas principais tratados, as características teológicas, o esboço detalhado do livro de Gênesis, e assim é o caminho, em Êxodo até Malaquias. Além dessa introdução ao Antigo Testamento, eu ofereço também uma introdução ao Novo Testamento, onde eu mostro a moeda da época, os políticos que governaram, quem foi Pôncio Pilatos, quem foi Herodes, a perseguição que o cristianismo sofreu do judaísmo, os primeiros livros do Novo Testamento, por que eles foram escritos, do que eles tratam, como compreendê-los. Aí vem os evangelhos, Atos, as cartas do Novo Testamento. Eu falo muito sobre Paulo, que escreveu 13 livros de 27 do Novo Testamento, as epístolas gerais, Tiago, Pedro, João, Judas, introdução ao Novo Testamento. Depois eu tenho aqui um resumo da mensagem do Antigo Testamento, principais temas teológicos do Antigo Testamento, sobre o que o Antigo Testamento versa, né? A soberania de Deus, o que é aliança, como a gente pode compreender a lei, e eu escrevo de forma muito objetiva, procurei ser o mais simples possível, o mais claro possível, para as pessoas, a massa, compreender a mensagem central das Escrituras. Temas teológicos do Novo Testamento. Então, todo esse material vai como bônus nesse curso, que, se não me engano, está R$ 189 reais, dividido em 10 vezes ainda. É algo assim, realmente que vale muito a pena, e eu recomendo você a clicar no link que está na descrição desse vídeo. O primeiro link que está na descrição do vídeo, e conhecer esse passo simples para ler e compreender a Bíblia com fidelidade. Desenvolver esse módulo para todos os cristãos. Mas professores de escola dominical, líderes de grupos pequenos, líderes de discipulado, pastores, obreiros, recém-convertidos, cristãos que amam a palavra de Deus e desejam ferramentas a fim de compreendê-la corretamente, com facilidade e fidelidade. Esse curso foi desenvolvido para você. Será uma honra, um prazer ter você nessa jornada com a gente.